Bom dia. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Marcos, capítulo 8, versículo 11. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que ele apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pedes a esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que, para esta geração, não haverá sinal algum. E deixando-o, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Este capítulo, esses versículos em Marcos, sobre os fariseus, é um pequeno resumo que está em Mateus 12. Aliás, Mateus capítulo 16. No capítulo de Mateus 16, fala um pouquinho mais a fundo sobre este versículo, sobre essa passagem, onde Jesus responde aos fariseus e aos religiosos daquela época que o único sinal que eles haveriam era o sinal de Jonas, onde Jonas ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe, um enorme peixe, a Bíblia relata, quando Jonas foi mandado a Nínive para proclamar a justiça e a liberdade a eles. E ele não quis ir. Por quê? Porque na época, quando o profeta profetizava e não acontecia, era considerado como não sendo profeta de Deus. O único jeito de ser considerado um profeta de Deus é quando a palavra de Deus se cumpria pela boca de um profeta. Isso é outro assunto. Mas o que eu quero pôr aqui hoje é da questão do sinal de Jonas. Este sinal de Jonas na época, para nós se reflete na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ao se sacrificar por nós pecadores, na cruz do Calvário, ele ressuscitou no 3º dia. E lá em Marcos 8, quando os fariseus pedem um sinal, e também em Mateus 16, Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Ele aponta também para, na época de Moisés, o povo no deserto, a fome que eles estavam. E esta passagem de os fariseus querem um sinal vem logo após, em Marcos, sobre a multiplicação dos peixes. Jesus aponta para a justiça, a fome, a sede do povo de Deus. E os fariseus, os religiosos, queriam somente... Essa pergunta veio de um coração incrédulo dos religiosos da época, que eles queriam uma ação cosmológica. Talvez quisessem que Jesus mandasse fogo dos céus, ou até mesmo... vamos dizer, exposições demoníacas, exorcistas na multidão ali, alguma atitude cosmológica, algo cosmo do espiritual. E Jesus aponta para a justiça, para a fome de justiça, para a fome da palavra de Deus do povo daquela época. E hoje em dia não é muito diferente. Tem muita gente que tem fome da palavra de Deus, tem fome da justiça de Deus. E o único sinal que nos foi dado até hoje é a ressurreição de Cristo. Então temos que buscar na ressurreição de Cristo o alimento espiritual da gente, com a palavra de Deus, com a palavra já revelada de Deus nas Sagradas Escrituras, que ali, assim como na multiplicação de pães e peixes, o povo foi saciado com a multiplicação de peixes, seremos saciados também em nossa fome espiritual. Amém? Tenha um bom dia.